Certa vez, eu vinha de carro de Cuiabá a Presidente Prudente. Era início da noite e ainda havia muito movimento na estrada. Por ali era muito complicado fazer ultrapassagens, pois eram pistas simples, sem terceiras faixas em momento algum, e o tráfego de veículos, notadamente de caminhões, era muito intenso. Num determinado momento, ao fazer uma ultrapassagem, eu havia calculado e vi que daria tempo de ultrapassar um caminhão. Havia um caminhão à frente, mas imaginando que esse caminhão estivesse em movimento, tudo indicava que daria tempo. E eu saí para a ultrapassagem. Só não contei que esse caminhão estava parado na pista. E, ao finalizar a ultrapassagem, eu percebi que não havia tempo de frenar, a tempo de evitar a colisão. E é incrível como nesses momentos, em fração de segundo, a gente consegue pensar tanta coisa. Eu vi na pista contrária, havia um caminhão no sentido contrário, ou seja, não teria como eu escapar pela pista contrária. Se eu seguisse em frente, fatalmente iria bater, pois não haveria tempo para parar o veículo, que vinha em alta velocidade decorrente dessa ultrapassagem. No acostamento havia um carro pequeno e além do acostamento havia uma ribanceira. A impressão que dava é que havia um cenário montado para que ocorresse um acidente. Não tinha muito o que se fazer, a não ser escolher aquilo que seria menos danoso. E nessa fração de segundo em que tanta coisa passa pela nossa cabeça, eu percebi que seria menos danoso eu bater no carro que estava no acostamento e fiz. Reduzi até onde deu, quando não deu mais, eu acabei jogando no acostamento. Com o acidente, meu carro ficou pendurado, prestes a cair na ribanceira. Esse carro que estava no acostamento acabou sendo projetado para debaixo do caminhão, mas por sorte ninguém se machucou. Houve só danos materiais. E por que eu estou falando desse acidente? Que relevância tem isso em nossas vidas? Eu gostaria de relatar alguns fatos que aconteceram nos momentos que precederam ao acidente. Como de costume, nessas viagens longas, eu havia deixado para viajar à noite. Eu acho mais tranquilo, tem menos tráfego de veículos nas rodovias e eu sempre fiz essa opção por viajar à noite. E ao final da tarde, ao tirar o carro da garagem para colocar as malas, eu percebi que havia água debaixo do veículo. E não se justificava. Primeiro que o carro ficou parado o dia todo ali na garagem. Verifiquei que estava tudo normal com o líquido de arrefecimento. O radiador estava tudo normal. E não havia uma razão daquela água estar ali. Não estava. E o que é mais estranho, era um veículo relativamente novo. Antes de eu sair de viagem, tinha feito todas as revisões do veículo e estava tudo normal. No entanto, aquela água apareceu ali. Tirado o carro, colocamos na rua e colocamos as malas no veículo. No momento que íamos sair, o carro não pegou. A bateria demonstrava como se estivesse fraca, apesar de eu ter tirado momentos antes ele da garagem. Mas como nós estamos no Brasil e sempre aparece alguém a nos auxiliar, uma pessoa que estava ali fez uma chupeta, conseguimos dar partida no carro e seguimos. Ao longo da viagem, muitas vezes esse carro começou a apresentar um comportamento anormal. Ele mostrava um aquecimento excessivo do motor. E em vários momentos ele começou a demonstrar esse aquecimento anormal. Cheguei a parar várias vezes em alguns postos de combustível. A gente olhava, estava tudo normal, com o radiador. Não havia nada que justificasse aquela temperatura estar aumentando. Mas de vez em quando ela aumentava. Momentos antes do acidente, minha filha, que estava dormindo no banco de trás, pede para que eu vá devagar. Eu não entendi nada. E ao acordar depois do acidente, ela também disse que não se lembrava de ter dito isso. Não se lembrava de nada. Por aí dá para ver alguns sinais que foram mostrados antes do acidente. E a vida é assim.
Quantas e quantas vezes a espiritualidade nos dá sinais. Deus está sempre a nos guiar. E quantos sinais são dados em nossas vidas e nós geralmente ignoramos. A nossa soberba faz com que ignoremos esses sinais e seguimos a nossa vida como se fôssemos mestres de nós mesmos, como se fôssemos os mestres do nosso destino. E é incrível quantos e quantos sinais nos são dados. E quantas vezes ignoramos esses sinais. Nós evitamos de olhar para essas questões e desconsideramos que existe toda uma vida espiritual que vela por nós. Depende da sua crença, seja anjo da guarda, seja seu mentor, seja lá quem for. O fato é que Deus está sempre velando por nós, enviando ajuda nos momentos certos. Mas nós insistimos em não olhar para esses sinais. E você, já teve momentos em sua vida em que a vida nos dá esses sinais? E qual foi sua reação diante desses sinais? Deixa aqui seu comentário.